não tinha 4. E o campeão foi o Corinthians. Então não quer dizer que vai ser campeão porque tem 6 pontos agora. Mas, de novo, lá estamos nós falando do Corinthians líder do campeonato. Ozinho, vamos falar um pouco do Carille. Começa o Campeonato Brasileiro, depois de ter conquistado o Campeonato Paulista, mexe na equipe, não tem centroavante, ganha fora, né, pela Libertadores, ganha na Argentina e ganha muito bem, 4-0 para cima do Paraná. Tira Jadson do time, tem Matheus Vital, tem todas as opções e vai trabalhando cada vez melhor e mais confiante o Carille. É verdade. E o horário, né, 11 horas da manhã, o desgaste é diferente, né, a rotina do jogador muda. E o Corinthians continua o mesmo, eficiente. Né? Mérito do Carille, que é um baita de um profissional com a sua comissão técnica, e roda, mexe com esse elenco, né? Vai buscando as melhores opções dentro do seu próprio elenco. Como o PVC falou, vem agora um centroavante, né? Aquele de área mesmo, que é o Roger, mas não quer dizer que vai ser titular, porque o time está jogando bem, o time está dentro daquilo que ele tem de montagem de equipe, né? De trabalho de grupo. Ele tem obtido os resultados. O Corinthians eficiente, sabe o seu estilo de jogo, como se falou, assenta o seu estilo de jogo, não sofre, né? Ofensivamente as equipes não conseguem criar tanto, algumas oportunidades, normal, mas é um Corinthians que merecidamente é o líder do campeonato, já está como líder do campeonato, né? Pelo trabalho do Carille e dos seus jogadores. 4ª vitória seguida do time do Corinthians, juntando aí Campeonato Paulista, Libertadores da América e as 2 vitórias do Brasileirão, Edmundo. Então, o Corinthians, ao contrário do Palmeiras, a gente, quando falava do Palmeiras, citou o Corinthians, agora é justo a gente falar do Corinthians e citar o Palmeiras. Por que eu estou falando isso? Porque iniciou a temporada, né, de forma irregular, oscilando. Não com a mesma capacidade de definição e com concentração defensiva. E aos poucos, e aí que a vantagem de você ter um técnico prestigiado, que ele não se abala, na verdade ele trabalha e procura uma outra opção. Foi isso que o Carille fez. Ele se reinventou, readaptou o time dele para jogar sem atacante de área, num 4-2-4 ou num 4-4-2, como queiram. Só que o que ele faz? O que ele tem feito? Tem aproveitado bem as melhores peças. E o modelo de gestão do Corinthians me agrada muito. Não sai contratando por contratar. Contrata pontualmente. E erra também. Porque antes do Sid Clay, veio o Juninho Capixaba. A peso de ouro, comprado ao Bahia, não deu certo, não tem problema. Eles foram lá e contrataram um outro jogador, eu estou falando da lateral esquerda, que era um problema. E às vezes, aí a gente tem que criticar quando tem que criticar e ressaltar quando tem que ressaltar. O Moisés não jogava bem no Corinthians e está arrebentando no Botafogo. Então, assim, o Carille, ele é de fato maravilhoso, mas também o Corinthians, eu estou falando isso assim, o Corinthians entrega para ele o tempo todo peças pontuais. Lateral direita não precisa, goleiro não precisa, na zaga central não precisa porque tem o Balbuena, perderam o Pablo, foram lá buscar o Henrique, certo? Lateral esquerda, não tinha, o Moisés não estava indo bem, veio o Juninho Capixaba, não foi bem, foram buscar o Sid Clay. Um certo momento, deu sopa no mercado aí o Ralf, eles foram lá e contrataram. Então, quer dizer, a gente fala de outros elencos que tem em quantidade. O Corinthians tem em qualidade e, por isso, o trabalho flui naturalmente. Mas não demorou para entregar um centroavante, um atacante para o time do Mas Corinthians? Mas não tinha no mercado. Você tem um técnico. Você não tem um centroavante, mas você tem um técnico que inventa uma solução, que foi o que o Edmundo falou. Sim. O Sid Clay, no ano passado, o Sid Clay foi um jogador que saiu da Catanduvense para o Atlético Paranaense. Ele era meio campo na Catanduvense, veio para o Atlético Paranaense, foi improvisado na lateral esquerda. No ano passado, a torcida do Atlético
boa parte, reclamava do Sid Clay. E ele fez um bom campeonato brasileiro no meio-campo. Eu vi ele jogando até pelo lado direito. Pelo lado direito do meio-campo até. Tem muita força. Muita força. E bate muito bem na bola. Então o treinador pegou ele, botou ele aquele ponta ali, aquele meia que corta traz, pro meio e bate. Ele fez bons jogos. É um Arjen Robben, assim. Corta pro pé esquerdo pra bater. Não, mas você falou certo, ele cobrado pela torcida. A torcida eu vi alguns jogos. Como lateral esquerdo, por Verdade. exemplo, quando começou a Libertadores, que no primeiro jogo, quando o Capiatá tomou o gol do lado esquerdo, a torcida reclamava do Sid Clay como lateral esquerdo. E aí tem muito também de você ter um time que funciona. O Corinthians é uma maquininha. Ela funciona como uma engrenagem, tem tudo em engrenagem. Começa a funcionar, a maquininha vai funcionando. Uma hora para, uma hora quebra uma pecinha ali e você descobre que parou de funcionar. Tem um mistério nisso no futebol, é incrível. Por que você monta um time que contrata e não acontece nada? E você monta um time que devagarinho, pecinha por pecinha, ninguém comemora. Chegou o Sid Clay e falou: Sid Clay? Quem é mesmo Sid Clay? Isso chama-se competência. Claro, é competência. Competência, trabalho. Assim, a gente, né, eu e o Edmundo, nós fomos jogadores e a gente sabe que o ambiente, ele é fundamental para isso também acontecer. Acho que alguns clubes que estão ainda com muitas contratações, ainda não se criou um ambiente entre esses jogadores, uma atmosfera de time montado de campeão. O Corinthians, o Grêmio, já tem esse ambiente. Quem chega vai se adaptando, vai se juntando a esse bom ambiente de trabalho com uma definição do treinador de estilo de jogo, e esses jogadores entrar num time já montado, num ambiente já bom, é melhor, né? Ou seja, o Sid Clay, ele já chegou num ambiente bom do Corinthians, com esquema de jogo. Ah, sim, mas o Juninho, como o Edmundo, também não chegou, né? Pode não acontecer, de um ou outro não dar certo. Agora, o Roger saiu do Botafogo bem, né? Teve um problema de saúde, graças a Deus ele está bem, mas ele saiu bem do Botafogo. Chegou no Inter, o Inter ainda se organizando, não rendeu. Você vai ver quando ele tiver oportunidade no Corinthians, nesse Corinthians montado. Vai arrebentar. Todo grande time teve... Quem vai arrebentar? O Roger? O Roger? Bom jogador. Você acha que ele vai ser centroavante? Vai cair que é uma luva aí nesse time do Corinthians. Artilheiro? Briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro? Não, aí pela artilharia eu já não sei, mas ele é bom jogador e como jogou no Botafogo, não teve a oportunidade que merecia no Internacional, o técnico não foi muito com ele, enfim, o lugar lá é do Damião. E agora o Corinthians contratou bem. Eu gosto muito do jogador aí e vai cair que é uma luva nesse time do Corinthians. Ótimo. Eu queria citar uma mudança do Carille no meio de campo do Corinthians, que vocês nem levantaram essa questão. Às vezes o time perde e parece que o foco está ali, na mudança do técnico. E com a vitória por 4-0, por exemplo, o Corinthians vinha jogando com o Ralf e o Maicon no meio de campo. Ele mudou completamente esse meio. Jogou com o Yaya René Júnior. Yaya René e Gabriel. É. E parece que isso passa assim despercebido pelo time do Corinthians. Mas é o que o PVC não tem falou. diferença. É o que o PVC falou, é uma maquininha. Você troca as peças e o esquema continua o mesmo. E as peças continuam funcionando muito bem. O próprio Cleison era titular até ontem. Isso é uma montagem de elenco. Porque você não ganha o campeonato com 11. Você obrigatoriamente entra com 11. Mas se você não tiver peça de reposição, e hoje o Corinthians tem peças de reposição que estão jogando igual ou mais do que os titulares. Porque olha aqui, ó, o Corinthians jogou, foi campeão paulista no domingo, folgou a semana seguinte. Aí ele jogou contra o Fluminense na quarta, no domingo passado, na quarta-feira contra o Independiente. Hoje contra o Paraná, na quarta-feira contra o Vitória, que você vai ver aqui no Fox Sports. No domingo que vem tem Brasileiro. Na quarta-feira seguinte tem Independente. Depois Brasileiro de novo. Que vem e vai o Atlético fora, né? E vai ser com o Atlético fora. E daqui até a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo começa dia 14 de junho. E a parada do Brasileiro é dia 12 de junho. E daqui até o dia 12 de junho não tem quarta-feira livre. Então, se você não parar, vou olhar aqui, o Ralf tem 33 anos de idade, tem mais. Se eu não parar o Ralf agora, eu vou ter que parar lá na frente que ele vai machucar. Por mais que a gente ache que tem que repetir o time,
E o melhor formato é você repetir o máximo possível, mas se você não tomar cuidado aqui, não vou parar porque eu preciso do jogador. Sim, mas você vai perder ele lá na frente. Tá certo, então, essas alterações que vão funcionando no time do Corinthians, é isso? Eu acho que ele conseguiu. O Carille nesse ponto de vista, ele é um fenômeno. Porque no ano passado, ele foi o cara que conseguiu escalar o time que mais se repetiu na história do Corinthians. Aquela formação: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Arana, Gabriel e Maicon, Jadson, Rodriguinho e Romero e Jô na frente. Esse time jogou junto 13 vezes. 13 vezes, começando partidas juntos. Nenhuma formação na história do Corinthians jogou 13 vezes juntos, começando o jogo. A que mais tinha jogado era o time da Democracia Corintiana, em 82. Desta vez, ele não tem isso. E mesmo assim, ele é campeão paulista, ele perdeu muito mais no começo desse ano do que perdeu ano passado. Mas é campeão paulista, líder do Brasileiro, líder do grupo da Libertadores e vai começar a Copa do Brasil. Eu estou curioso, não é agora, mas eu estou curioso para saber o que vocês vão falar então do Diego Aguirre. Porque já tem gente reclamando que ele mexe demais no time, que ele muda demais o time, e entra com 3 zagueiros, entra com 4 zagueiros, e o time não consegue entrar num ritmo. E aqui o Carille, o discurso é outro. Quero ver já então a discussão sobre o Aguirre. Tudo que o PVC está dizendo é que o Corinthians muda os jogadores, mas não muda a sua característica. Exatamente. Entendeu? Ele tem um formato de jogar, um jeito de jogar, que encaixa. Por exemplo... Quem chega, entra na forma. Entra na forma. Sabe? E movimento igual, e se dedica igual, padrão de jogo. Padrão de jogo. Padrão de jogo que protege, por exemplo, os laterais. Os laterais do Corinthians são muito protegidos pelo Romero e pelo Cleison, ou pelo Matheus Vital. Edmundo, todos os times devem fazer isso? Não, porque nem todo mundo tem vigor físico e características defensivas como o Romero, por exemplo, que não é espetacular tecnicamente, mas taticamente é perfeito. Então, eu não estou dizendo que todo mundo tem que imitar o Carille, não. Todo mundo tem que encontrar o seu jeito de jogar, a sua forma de jogar. Mas que dá certo, que dá mais certo quando você tem um formato de jogo do que ficar trocando, oscilando toda hora, principalmente no Brasil, que jogador não é disciplinado taticamente. Então, confunde mais a cabeça do que ajuda. Então, rapidamente, esse jeito de jogar do Corinthians, foi o Carille que construiu esse jeito de jogar? Não. Foi o Corinthians. Quem foi? Foi o Corinthians. Foi o Corinthians. Lá atrás com o Mano Menezes, que passou pelo Tite. Não foi o Carillezinho? O Carille dá continuidade, minha opinião. Eu acho que assim, o Carille, é claro que ele tem a influência do Tite, do Mano, mas ele tem o estilo dele. Eu acho que esse Corinthians de hoje, nesse formato de 4-2-4, essa coisa sem o centroavante, é uma coisa que ele foi buscando, né? Mas já teve lá atrás. Mas já assim, teve com o Danilo Falso 9. Já teve, Zinho. Eu já acho foi que bem assim, parecido. Só que lá atrás, posso falar, a única diferença, lá atrás o time era mais qualificado tecnicamente. Pode ter ganho menos, mas era mais qualificado tecnicamente. O time do Tite era, mas assim, eu acho que ele construiu esse padrão para você? Ele pega a coisa desses treinadores, né, que ele mesmo fala isso, mas eu acho que ele está construindo a história e o estilo dele também. Eu também acho isso. Não podemos tirar o mérito dele, mas... Agora, eu estou entendendo o que o Edmundo falou, né? O estilo de jogo mas eu acho que assim, esse time hoje, assim, que é uma coisa que vem lá de trás, esse time eu não concordo. Tem mais a cara do Carille. Tem mais a cara do Carille. Esse desenho tático não tem, de fato. Mas a maneira de jogar, o conceito de jogo tem. Não é o desenho do time que joga sem centroavante, que joga com uma linha de 4 no meio campo, os dois que vão subir para marcar lá em cima. Mas o conceito de jogo, o time que é seguro defensivamente, cada um exerce sua função. E não é que deu tudo certo de 2009 para cá, de 2008 para cá. Não deu. A gente sabe que 2014 foi um ano ruim, que 2013 foi um ano péssimo e o Tite estava lá. Tem coisas que se quebram. Mas a maneira, seu time pragmático, consistente defensivamente,
Saber cada um exercer sua função, isso é muito parecido de 2008 para cá. Vamos ouvir o Carille falando no microfone, claro. Fox Sports, então, técnico do Corinthians. Vamos lá. A gente sabe desse poder ofensivo do Sid Clay e o que está marcando, o que marcou no jogo contra o Palmeiras, o Dudu, e é isso que ele tem que melhorar. E a vibração ali foi por fazer 2 gols fora de casa. Eu sei que a minha equipe é muito consistente defensiva, então quando eu faço 2 gols assim, principalmente fora de casa, eu sei que vai ser muito difícil eu perder o jogo, né? Eu trato assim com os jogadores, zona de segurança, só pedir que não relaxasse depois do segundo gol, continuasse concentrados. O que eu passo para os meus jogadores e passo para o torcedor corintiano também? A gente está embolado ali entre os primeiros, até faltando 8, 10 rodadas, para depois a gente medir forças, né? Sei lá, ano passado a ideia era essa e de repente a gente disparou na competição. Então a gente mantém essa ideia assim de estar sempre próximo ali, sempre no bloco de cima, para depois na arrancada, nos últimos jogos ali, a gente medir força mesmo com todos. Acho que o placar foi muito elástico pelo aquilo que o jogo, como se desenvolveu. Nós tivemos 2 gols de bolas desviadas, o segundo gol e o quarto. E as nossas finalizações tivemos na trave, o goleiro fez defesas importantes, chegamos com condição de marcar. Eu vejo muito também dar os méritos à equipe do Corinthians, que é uma equipe extremamente competente, bem treinada e com jogadores de muito alto nível. Saio com um sentimento de tristeza, porque até poderíamos perder, porque do outro lado tem uma equipe muito forte, mas o placar foi muito elástico, pelo aquilo que pelo menos no início do jogo o Paraná desenvolveu como futebol. Quem vê o resultado não vê o jogo, né? Porque foi um jogo difícil no começo, nós erramos muito, mas a concentração do time é muito boa. Nós pôde estar concentrado, conseguimos trabalhar a bola e conseguimos concluir em gol, né? Que é mais importante. Fico feliz com minha família toda aí, mas eu não acho que foi minha melhor partida. Minha melhor partida para mim, eu vendo, foi contra o Palmeiras, a final. Que eu acho que eu marquei bem, saí pro jogo bem também. Eu acho que foi a minha melhor partida com a camisa do Corinthians. É isso aí, belo gol e a vitória do Corinthians por 4-0 no Paraná. Foi a estreia do Paraná na Série A jogando em casa, porque na primeira rodada perdeu para o São Paulo no Morumbi. Veja a festa que fez o torcedor do Paraná, estádio Dorival de Brito, né? O jogo, a Vila Capanema. Olha que festa bonita, com bandeirões, muita alegria para a estreia do Paraná na Série A, jogando em sua casa em Curitiba. Então, uma festa muito bacana. Vamos até aproveitar essa festa do torcedor do Paraná para trazer aí informações dos 4 maiores públicos desta segunda rodada do